Os Fios da Magia, na literatura infantil e juvenil, ela nasce a partir de uma sequência didática que foi produzida com outros colegas. Devido às decorrências, né, do clima que aconteceu na cidade e tudo mais, houve essa necessidade de transformar, de ressignificar uma sequência didática que já existia para uma outra turma. Nesse caso, a turma foi a do 5º ano da Escola Isabel Angarita. Uma turma com poucos alunos, mas que era bem diversificada. E a gente trabalhou muito, pensou muito, na verdade, em como a literatura amazônica trabalhasse essas raízes que já existem dentro deles. Então a gente teve a oportunidade de estar com a autora, com a professora Adriana Barbosa, e utilizar a obra dela, que é Fábulas e Apólogos na Amazônia. Quando a gente estava construindo essa sequência didática, a gente imaginou muito como fazer com que as crianças, através da transdisciplinaridade, compreendessem que elas são capazes de produzir, enquanto pessoas amazônicas, obras que são delas para elas e para outras pessoas que são parecidas com elas, entende? Então, a gente pensou bastante nisso, em trabalhar essa questão da identidade cultural dessas crianças, desses alunos, através da literatura, juntamente com a disciplina de artes também. Então, no decorrer da sequência, a gente dividiu elas em alguns tópicos que trabalhavam primeiro o encantamento delas pela literatura, porque a gente sabe que dificilmente as crianças elas estão adeptas a estar lendo de forma através delas mesmas, né? Ter esse interesse de ir atrás da literatura. Então, quando a gente produziu essa sequência, foi muito pensando nisso, de como eles iriam sentir essa magia dentro deles, essa magia, essa raiz amazônica que já está lá dentro. Não vai ser uma sequência didática interdisciplinar? Aham. E a gente não precisa falar especificamente do ensino Aham. religioso, mas dentro daquilo a gente vai estar trabalhando de alguma forma. Em matemática a gente trabalha português, para interpretação da... Como é que fala? Da questão. Na Tá, questão Assim, não lembro. eu pensei em outra forma de aplicar. Eu já trabalhei com 4 anos ano passado e as escolas eles têm muita dificuldade. Então, ver um conteúdo difícil já não é bom. Então, eu optei por algo que seja mais visual, como, por exemplo, trabalhar simetria, trabalhar objetos geométricos, né? Geometria plana. Aí eu pensei em, por exemplo, depois de ser contando a história, de aplicar uma atividade em que eles vão ter que construir os personagens com os objetos, entendeu? Oi, A primeira ideia. pode encontrar na dobradora fazer um coisa. E aí cada grupo, né, eu quero parabenizar, que foi bem legal isso, bem importante e bonito também de se ver, né, vocês, né, pesquisando, procurando saber, buscando aí as habilidades, né, e até construir os objetivos para as sequências didáticas. Também percebemos, um outro ponto que nós percebemos um pouco da correria, né, dessa pressa que se tem do professor, e a gente percebe isso, né, que parece assim que já é do professor, do fazer, que é muito acelerado, a gente queria avançar algumas etapas, né? Então, assim, o cuidado de ver o primeiro momento, o que a gente vai fazer naquele dia, vamos levar literatura, vamos apresentar essa literatura, o título, né, desse livro, quem é o autor. A nossa sequência didática vai ser totalmente interdisciplinar, pensando sobre a compreensão dos alunos, sobre o reconhecimento deles, sobre o autoconhecimento deles enquanto pessoas amazônicas, exatamente. Daí a gente escolheu a Júri por isso, e tem uma parte da música que fala que a beleza da Amazônia pode até ser dita lá fora, mas só quem conhece a verdadeira história da Amazônia é quem está aqui e quem luta por ela. E a nossa obra, né, é tudo sobre isso. A gente poderia ter escolhido qualquer outra obra, mas por que não ficar com uma que conta tantas fábulas que trazem morais, que a gente vai poder trabalhar o social desses alunos também, no caso com a obra da professora Cris, e a gente pensou sempre nisso, sempre no social. Vocês também escolheram, né, uma literatura amazônica. Por que vocês escolheram essa fábula, esse livro, Fábulas, Apólogos e Valorização de Raízes?
Nós escolhemos esse livro porque ele aborda vários tópicos da cultura amazonense e, em específicos, né, a gente escolheu o baile do Garanchoso, que fala sobre o boi bumbá, que é algo muito presente na nossa cultura, é algo que os alunos eles vivenciam, eles têm experiência. Então, quanto mais conhecimento os alunos possuem a respeito do assunto, mais fácil é de trabalhar com eles. Quando a gente pensou nas turmas que a gente ia trabalhar, quarto e quinto ano, e a gente estava procurando as obras, a gente pensou muito sobre a valorização da cultura amazônica, sobre essas narrativas, já que a língua portuguesa a gente vai trabalhar essas produções textuais, essa valorização mesmo. Então, o livro da professora Adriana, né, Ah, o Fábulas e Apólogos da Amazônia, a gente pensou em trabalhar a língua portuguesa justamente nesse aspecto dessas crianças, né, dos nossos alunos, enxergarem essas narrativas amazônicas como também algo que eles podem produzir. A gente pensou, quando a gente justifica a nossa sequência didática, a gente usa muito o Freire, que fala muito sobre esse aluno protagonista, né? Neles também criando as suas próprias obras. Então a nossa sequência ela vai seguir para isso. Para eles entenderem o que são fábulas, o que são apólogos, conhecerem um pouco dos escritores amazônicos, né, dos escritores nortistas, que escrevem essas fábulas, que produzem esses apólogos, para que eles também se vejam como pessoas, como sujeitos que podem vir a criar também. Lembre-se do seguinte, vocês já fizeram o planejamento, começa a jogar fora não. Tá? O que vocês vão ver? O que vai ali, vai aqui, o que eu preciso complementar, só vai fazendo isso. Mesmo criança. Tá bom? Apresentação da situação, só vou falar por enquanto, depois eu explico cada um deles. Apresentação da situação, produção inicial, módulos intermediários e produção final. É tão legal olhar assim, né? Tem só 3, tá lindo, só 4, tá lindo, e parece bem pouquinho, não é? Tá? Os blocos então vão iludindo nesse momento, vamos ensinar na sequência. Vamos lá. O que é a apresentação da situação? Vou explicar para vocês entenderem o que ela é. É um momento. E aí, assim, é uma coisa assim, que eu tento que meus alunos aprendam sempre. Nosso aluno, mesmo que ele seja pequeno, ele tem que saber sobre o que a gente está fazendo. Ele tem que entender qual é o objetivo que eu tenho. Professora, por que a senhora está fazendo isso? Eles dizem. Por que eu preciso aprender isso? Então, começa a sua sequência didática dizendo o que eles vão fazer. Então, esse é o momento de vocês dizerem para os seus alunos, ó, nessas próximas aulas, todos nós vamos trabalhar com o gênero conto. O gênero conto, quem já leu um conto, que conto vocês leram, e eles vão falar, você vai ficar meia hora tentando parar e falar, né? E aí, o tempo todo, eles vão trazendo informações e vocês vão usando aquelas informações. É aquela coisa, sabe quando eu estava falando dos alunos da metodologia, na curso de letras, eu peço para eles assim, meninos, produzam para mim aí um resumo. E eles me produzem um resumo. E eu penso que eles têm 12 anos de vida escolar, né? Então, eles vão me produzir um resumo, aí me entregar e eu vou ver que estou precisando trabalhar o resumo. Que é isso? É um diagnóstico. Certo? A produção inicial, ela é uma produção diagnóstica, mas não quer dizer que você não vai trabalhar questões de... Eu focalizei leitura, mas questões de oralidade vão aparecer. Eu focalizei produção, mas questões de... não tem como produzir sem ler. Então, eles vão estar implicados. Eu não estou focalizando análise linguística barra semiótica. Mas quando eu trabalhei em oral, eu trabalhei texto figurado. Questões de figuração são questões de linguagem e efeito de sentido. A gente perguntou também, fez aqueles momentos de trabalhar com eles a diferença entre fábula, o que é uma fábula, quais são as características de uma fábula, quais são as características de um apólogo, qual é a diferença entre eles, onde que eles se encontram, para eles reconhecerem mesmo esses gêneros textuais e se apropriarem desses gêneros. Não só ler e se encantar com o autor ou com as histórias, mas se apropriar daquele conteúdo também. A fábula, foi como a nossa amiga disse, é um gênero textual, ele é um gênero textual narrativo e ele é breve, e geralmente ele é escrito em prosa ou verso, tudo bem? A fábula também nada mais é do que uma história, como alguns de vocês dizem.
ela é protagonizada por animais. Mas esses animais, eles têm fala também durante essas histórias. Então, geralmente, quando vocês estiverem lendo alguma história em que tem animais falando, é uma fábula. A fábula ela tem como objetivo transmitir alguns ensinamentos morais. Então, vocês já leram alguma fábula com essas características que eu dei para vocês agora? Sim? Geralmente, no fim da fábula, o que vem escrito? A moral. E ela vem trazendo o quê? Algum ensinamento, né? Geralmente vem trazendo algum ensinamento, alguma lição de vida. Eu vou entregar aqui para vocês uma folhinha para vocês acompanharem comigo. Alguém pode me dizer o que é um apólogo do quinto ano A? Alguma ideia do que pode ser um apólogo? Não? Tudo bem também. Os amigos que estavam aqui antes do quinto ano B, eles já sabem mais ou menos o que é. Uma fábula é um gênero textual, ou seja, é um texto, que ele é narrativo e ele vem escrito em prosa ou em verso, como vocês podem ler aí na folhinha que eu entreguei para vocês. Ele nada mais é do que uma história que é protagonizada por animais que têm instintos e que têm vivências humanas, digamos assim. É como se eu pegasse um cachorro e um gato e escrevesse uma história em que eles falam, em que eles têm sentimentos, em que eles agem como humanos, como, por exemplo, trabalhando e tudo mais. Alguém tem alguma história, ou vocês já viram em algum lugar animais que falam? Onde? A raposa e um pássaro. E eles falam nessa história? Ai, que legal. Sofia? A lebre e a tartaruga, que a tartaruga ganha da lebre, né? Porque a lebre acha que é mais veloz. Enzo? Os três porquinhos. Aqui tá atrás do Enzo. Tudo bem. Lá atrás. Pode falar. A raposa e os peixes. E aqui na frente? Oi? Chapeuzinho Vermelho. O lobo fala, né? É verdade. O lobo se passa pela vovó, né? Na verdade. É isso mesmo. E o objetivo principal dessa história, dessa fábula, né? Desse gênero textual, ele é transmitir ensinamentos. Ensinamentos que eles vão vir através de moral ou de lição de vida. Quando a gente está lendo uma fábula, como por exemplo, a dos três porquinhos, a da raposa e as uvas, vocês notam que lá no final vem o quê? Vem a moral, né? E ele serve para quê? Para ensinar alguma coisa. No caso da raposa e das uvas, se eu não estou enganado, é para dizer que a gente não tem que desdenhar das coisas, né? Porque depois a gente pode precisar. Exatamente. A moral da história vem geralmente no final do texto, aí como tá no de vocês. E o apólogo, ele também vai trazer uma moral de história, mas ele é um foco mais filosófico e reflexivo. Não é como se fosse uma lição, é algo para você parar e pensar no que você tem feito e mais ou menos esses exemplos. As principais características do apólogo são os personagens, que são os nossos objetos do dia a dia, ou os elementos da natureza, como já foi dito. Um enredo simbólico, que são os objetos que representam conceitos abstratos, como orgulho, humildade, vaidade e trabalho. No exemplo que o Jorge Mateus deu lá, da Bela e da Fera, o Bully, que ela é a mãe daquela xícara de café, ela é muito humilde, né? Ela é muito gentil, ela recebe todos com muito carinho. O relógio já é um pouco mais chato, ele já é um pouco mais rígido. Então, eles têm essas características de terem comportamentos que não são deles e eles representam sempre algum sentimento. A moral implícita ou implícita, desculpa, é uma característica também do apólogo. A lição ela vai estar no final da história ou ela pode ser percebida durante o percurso dela. A fábula do baile do Garanchoso. Essa fábula ela é do livro chamado Fábulas e Apólogos na Amazônia, que é escrito pela professora Adriana Barbosa Silva. Como vocês notaram e como vocês contaram pra gente, nem todos vocês conhecem fábulas realmente que se passam aqui no Amazonas. E esse livro da professora Adriana, ele é repleto de fábulas e apólogos da nossa região. Então, lá nesse livro, vocês vão encontrar histórias sobre o Rio Negro e Solimões,
sobre o tucumã e a pupunha, sobre a floresta amazônica e também essa que a gente vai trabalhar hoje, que o professor Marcelo está escrevendo lá no quadro. Dá um oi, professor Marcelo. Oi. Esse é o professor Marcelo, ele é um colega lá da UEA também, e ele está aqui para trabalhar com a gente hoje junto com vocês. A fábula é chamada Baile do Garanchoso. Ele está terminando ali de escrever, mas acho que a gente já pode começar lendo. Eu vou ler com vocês e vocês vão anotando, vocês podem anotar nessa folha que vocês estão, algumas características que vocês vão notando, tudo bem? Então eu vou ler e vocês vão acompanhando comigo, e aí vocês podem escrever aí nesse papel o que vocês acham dessa história, qual características ela está apresentando, se ela é uma fábula, se ela é um apólogo, e daqui a pouco a gente vai debater um pouco sobre ela, tudo bem? Tudo bem, crianças? Sim? Tá muito fraco esse sim. Vamos de novo? Tudo bem, crianças? Ah, sim. Então vamos lá. No meio da selva amazônica, existe uma ilha encantada, a Ilha Tupinambarana, chamada Parintins. É um lugar cheio de fantasias e mistérios. As pessoas de lá contam que embaixo da ilha existe uma cobra grande, muito grande mesmo. Quando chega o mês de junho, a ilha faz o famoso baile do Garanchoso e fica bem no centro do bumbódromo. Lá se apresentam o boi garantido, que é vermelho e branco, e o caprichoso, que é azul e branco. Vocês conhecem o Festival de Parintins? Vocês têm algum boi favorito? Quem é garantido aqui? Levanta a mão. Quem é caprichoso? Depois disso, depois que eles tiveram todo esse momento de ler, de entender mais a diferença entre os gêneros, eles puderam representar o que eles leram, do que eles se apropriaram, em obras, em arte, em desenhos, em escritos. Eles produziram também suas próprias fábulas e seus próprios apólogos, assim como eles também produziram desenhos. Então tem um material muito rico disso. São desenhos em que eles puderam representar o sonho-açul com a borboleta azul. Tem também a onça pintada, tem as histórias dos rios negros e solimões, que está tudo presente na obra, que eles puderam se apropriar disso e transmitir o conhecimento deles através da arte. Então trabalhou-se muito a transdisciplinaridade disso, de eles se apropriarem dos gêneros e a partir disso trabalharem de uma outra maneira, de expressar aquilo de uma outra maneira através da disciplina de artes. Escutem aqui o que eu vou falar para vocês. Eu dividi vocês em equipes agora, porque nós vamos realizar a atividade com relação à história que a gente leu. Não é atividade de matemática, o que o Enzo queria, mas vai ser uma atividade tão bacana quanto. Sofia, atenção aqui rapidinho. Então eu dividi vocês em 4 equipes, e cada uma dessas equipes vai ficar com um tema e com personagens. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que criar uma fábula ou um apólogo. Fica a critério de vocês, exatamente. Vocês vão decidir o que vocês vão escrever. Mas lembrando, fábula tem características, apólogo tem outra característica. Eles são parecidos, mas eles não são iguais. Então eu vou sortear para vocês os temas e vocês vão escrever sozinhos uma história nova. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Ah, tá ótimo então. Eu vou botar nesse dele, ele é muito lindo. A poluição das águas. A poluição das águas. Tudo bem, vamos lá. Era uma vez um rio amazônico. Era uma vez um rio amazônico
E nesse rio havia muitos animais. Só que um dia um homem foi e jogou 2 sacos de lixo e lá dentro havia copos descartáveis e pratos descartáveis, garrafa PET E comidas velhas, né? camisas velhas Camisas velhas, é e isso. rasgadas, até que eles Só que eles apareceram e o peixe-boi falou. por que os humanos jogaram tantos lixos No no rio. rio? O que a gente fez pra eles? O Boto falou. Verdade, nós não devíamos Receber? receber esse tratamento ruim. E aí, a Ariranha. Ariranha falou. Essa poluição não tem cuidado. Os rios e os animais estão morrendo e também eles não têm Não tem respeito feito para para jogar. jogar no lixo. Então, não poluem os rios. Isso irá machucar os animais. E essas pessoas não têm coração e respeito na Amazônia, porque eles são assim. Interessante. Hum, E aí são esses. algum Ah, que legal. Que bacana. A posição das águas. Era uma vez um rio todo poluído. E o Boto Ariranha. Não aguento mais o rio desse jeito. E disse: e agora? Peixe-boi. Quê? Peixe-boi. Peixe-boi. Quer ler? Deixa ela ler a história dela. Atenção, atenção para a segunda história. Era uma vez um rio todo poluído. O Boto Ariranha não aguentava mais. E disse: desse jeito, e disse: e agora, peixe-boi? O que a gente não pode ficar no sujo. Isso. Peixe-boi não aguentava isso. Atenção. Essa sacola do sedante. E tristeza. O menino olha e pensou: meu Deus, que terrível, vou ajudar. Com carinho, pegou a sacola do andante do peixe-boi. Algumas horas, o mar ficou limpo. E viveram felizes e sem poluição para sempre. Muito bem, palmas para a equipe 2. Na floresta, até que começou a pegar fogo. A floresta estava pegando fogo por um humano chamado Marcos Penha. O Marcos Penha levou fogo porque ele odiava os animais. Os animais entraram no desespero. O macaco Salvi falou: gente, vamos se acalmar. Vamos trabalhar juntos para combater o fogo. Os animais concordaram. O Marcos fez uma explosão na floresta. Os animais escolhidos foram preguiça, macaco. Daí eles foram pegar muita água para apagar o fogo. Mas eles acharam depois que eles apagaram o fogo, começaram a falar com o Marcos. Mas o Marcos
eles escutaram e eles começaram a destruir os animais para entrar. E começaram a matar. Depois de horas, eles venceram e todos viram felizes. Palmas para a equipe 3. Para mim, foi extremamente rico, foi extremamente gratificante participar da construção dessa sequência. Participei da primeira e fazer o desdobramento dessa segunda, com essa ressignificando dessa forma, foi mágico demais, porque a gente percebe que as crianças, muitas das vezes, elas são levadas a admirar o que é do outro lado, a admirar do que é de um outro país e dificilmente reconhecer o que está aqui, o que é delas. E melhor ainda, fazer com que elas entendam que elas também podem produzir, que elas também podem vir um dia a ser um autor de literatura infanto-juvenil amazonense. Então é gratificante para minha trajetória, é gratificante para mim como pessoa, enquanto pessoa amazônida também, ver os meus alunos, ver essas crianças se apropriando da nossa riqueza, do que é nosso. Pensando no futuro, pensando no meu professorar, essa sequência, a construção dessa sequência me faz pensar que existem muitas possibilidades no que está aqui, no que está ao nosso redor. Então, a gente pode, sim, trabalhar os rios da nossa região e trabalhar as ciências. A gente pode trabalhar a matemática utilizando recursos que são nossos, como frutas, como outras coisas. A transdisciplinaridade está englobando tudo isso e a gente não precisa utilizar livros ou histórias ou contos que são europeus, que são americanos, que são de outros lugares. Existe essa riqueza aqui também. Então, enquanto professor, enquanto acadêmico que está em formação, eu consigo me ver no futuro utilizando o que é daqui para apresentar para os meus alunos e eles se apropriarem também como a gente faz isso aqui.